Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas do nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Sejam todos bem-vindos, vocês que já estão inscritos no nosso canal, você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Nós frequentemente postamos conteúdos aqui com o objetivo de ajudar a sua fé, a minha fé, a sua fé, a posicionar-se corretamente na palavra de Deus. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa série Como posicionar-se em Cristo. Como é possível posicionar-se em Cristo? Nós estamos trabalhando ao longo do tempo aqui vários temas. Passaríamos meses a fio aqui tratando disso, porque, irmãos, isso é um tema de fundamental importância. Se nós não tivermos consciência, conhecimento, para posicionar-se corretamente em Deus, nós vamos ficar totalmente perdidos. Isso sempre foi ao longo do... Sempre foi. Houve a necessidade desse posicionamento desde sempre. Isso não é de agora. Desde sempre. Desde Adão e Eva. Eva só caiu porque ela saiu da sua posição. Ela foi enganada, tudo bem. De fato, ela foi enganada. Mas ela foi enganada porque ela saiu da sua posição. Se ela tivesse ficado na sua posição corretamente, jamais ela teria caído. Ela caiu porque ela descuidou-se. Descuidou-se da sua posição. E nós tratamos disso numa série aqui, abaixo dos nossos vídeos. Tem uma série, Você Crê na Bíblia? Ali nós vamos mostrar a queda do homem, né? Lá com Adão e Eva. O que causou essa queda e porque Jesus precisou vir derramar o seu sangue. Nós tratamos nessa série aqui. E por que hoje nós falamos a respeito de uma mensagem que Deus tem nos enviado nos nossos dias? Também tratamos nessa série Você Crê na Bíblia. E nessa série aqui que nós estamos tratando, como posicionar-se em Cristo, nós estamos trazendo destaques de um sermão que compõe essa mensagem, destaque do sermão, a posição de um crente em Cristo. E abaixo aqui dos nossos vídeos nós temos um link onde você pode ter acesso a esse sermão completo. É importante que você tenha acesso a esse sermão. A leitura desse sermão, a reflexão de cada um dos parágrafos que compõem esse sermão, porque ele está transcrito em forma de literatura, ele vai te ajudar a compreender uma das cartas mais importantes que nós podemos ter a compreensão, que é a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios não foi escrita para os irmãos, apenas para os irmãos daquele tempo, para os quais ele estava escrevendo. Ele escreveu esta e outras cartas, e elas são para nós, porque nós somos gentios. O apóstolo Paulo, ele é um apóstolo enviado através do quíntuplo de Efésios original, é enviado aos gentios, a nós que não temos descendência de samaritano e nem de judeu. Então, ela é escrita para nós. Nós devemos compreendê-la. O que ocorre é que as pessoas leem a carta do apóstolo Paulo de uma maneira subjetiva, ou seja, simplicista, faz uma leitura, bate os olhos na carta, acha que entendeu, pronto, entendi que eu tem que estar sob o que, por exemplo, não é só isso que trata da carta de Paulo aos Efésios, mas essa é uma parte que mais destaca, o quíntuplo de Efésios. Pronto, se eu estou debaixo do quíntuplo de Efésios, não está tudo certo. Não está tudo certo, não. Porque existe quíntuplo de Efésios original, enviado por Deus, existe quíntuplos de Efésios que são criados por homens. Não estamos aqui citando nenhum específico. Está citando... Bom, isso é você que está falando. Né? Se você está falando que nós estamos citando algum específico. Não estamos. Porque não importa, de repente muda o nome. Tem algumas religiões que não tem pastor, ela tem outro nome, mas a pessoa exerce a função de pastor. Ela não tem ali o profeta, ela não tem ali o mestre, ela não tem o doutor, mas ela tem alguém que assume essa função. Às vezes não tem o mesmo nome, mas é a mesma função. E mesmo que não tenha todas as, vamos dizer, as funções ali do quíntuplo de Efésios, para que fique mais claro, para que todos entendam,
De repente ali o quíntuplo de Efésios está dividido em 3 pessoas, né? Não estamos dizendo da suposta Santíssima Trindade, não. Não é essas 3 pessoas. 3 pessoas físicas, 3 ministros, 3 religiosos, 3 graus de religiosidade, ali, de conhecimento de religião. Não é nesse ponto que nós estamos pegando, nós estamos indo além. Nós estamos procurando ir na essência. A grande questão não é a quantidade de pessoas, se vai ter bispo, vai ter mestre, vai ter doutor, se vai ter apóstolo, vai ter bispo, vai ter semideus. Não é isso. A questão é que nós precisamos compreender é que existe aquele líder que tem o conhecimento até um certo ponto e acima dele tem um outro líder que tem o conhecimento a visão mais ampliada, um nível de conhecimento maior. E acima desse tem outro e outros. Irmãos, existe a maneira de Deus fazer isso. Deus tem pastor, Deus tem. É Deus quem levanta mestre, é Deus quem levanta o doutor, não necessariamente sendo nomeado doutor fulano de tal, reverendo fulano de tal, mestre fulano de tal. Não necessariamente, mas Deus tem esses homens no seu quadro de homens os quais ele dá inspiração e eles trazem conhecimento para aperfeiçoamento do corpo. Isso é bíblico. Deus tem estes homens. Nós não podemos negar. Se nós negarmos isso, então nós estamos negando a Bíblia. Deus tem esses homens. Mas esses homens, eles têm que seguir o padrão da maneira de Deus trabalhar. E o padrão da maneira de Deus trabalhar é que esses homens não vão ficar se auto-intitulando ou aceitando serem colocados acima de outros porque eles têm um dom, porque eles têm um nível de conhecimento que Deus deu para eles. Mas eles são humildes e eles não levam, esse é o principal, eles não levam as pessoas, não trabalham de forma que as pessoas fiquem olhando para eles. Mas eles, quando verdadeiramente estão atuando como o apóstolo Paulo, que é apóstolo levantado por Deus, já tratamos disso aqui durante essa série. Por que ele é apóstolo levantado por Deus? Já tratamos disso aqui. O que aconteceu com ele? Como foi a chamada dele? Tratamos disso aqui. Então, ele é um apóstolo chamado por Deus. E como ele era um apóstolo chamado por Deus, ele sabia que ele estava apenas sendo tratado por Deus como um instrumento. E uma vez que ele era um instrumento, ele tinha que atuar, mas mostrando aquele que o inspirava, aquele que falava através dele. Então esse é o verdadeiro. Então se você conhece, se você tem um ministro que está tendo essa postura de mostrar que, mesmo que ele tenha um grande dom e que Deus trabalhe através dele com esse dom, mas ele não está te levando a olhar para ele, mas ele está te direcionando para olhar para Cristo, pode ter certeza, ele está atuando de forma verdadeira, ele está honrando verdadeiramente aquilo que Deus deu para ele. Agora, se esse ministro, seja ele a classificação que ele tiver, se ele está trabalhando de forma que ele está te levando a crer nele e crer mais nele do que na palavra, crer mais nele do que no próprio Deus, ele está, de certa forma, mesmo que de uma forma sutil, está te levando a achar que ele é um intercessor e que você não precisa falar com Deus. Você deixa que ele fala com Deus através de você. Isso é antibíblico, isso é errado, é antibíblico. Foi assim que a serpente enganou a Eva. Ela entrou no meio, fez a sua dança ali para Eva e, de uma forma sutil, ela falou para Eva: "Ô Eva, você não precisa falar com Deus, tá? Eu estou aqui disponível, posso falar com você a qualquer hora."
Você sabe que o meu evangelho é até mais agradável? É o mesmo evangelho de Deus, porque Deus não te falou isso, assim, assim, assado. A Eva falou, foi isso mesmo. Então, eu também estou te falando o mesmo evangelho, eu estou pregando o mesmo evangelho. Mas eu vou deixar ele mais gostoso de ouvir, eu vou deixar ele mais saboroso, eu vou deixar ele... E outra, ó, a hora que você precisar falar comigo, eu estou aqui, tá bom? E aí foi seduzindo a Eva. A Eva não precisava mais fazer esforço nenhum para falar com Deus. Não é o contrário de dificultar, porque o próprio mensageiro diz, às vezes, ele dizendo, às vezes a gente que prega dificulta as coisas, quando o evangelho é simples. Então não é dificultar, não é colocar para as pessoas que Deus é inatingível e que... Não é isso. Mas também não usar aquela forma sutil de levar, de afastar as pessoas, a atenção das pessoas de Deus e levar e direcionar para o homem. E é facinho do homem fazer isso, porque é gostoso para o ego do homem ser bajulado, reconhecido, né? Tornar-se viralizado na internet e citado até no meio das confusões e dos problemas e criar polêmica e essa coisa toda. É gostoso isso, faz bem para o ego do homem. E está fazendo o quê? Seguindo a mesma ordem, a mesma dinâmica do trabalho da serpente. Porque a serpente fez exatamente isso com a Eva. Tirou a atenção dela diretamente de Deus e puxou para ela. Eva tornou-se uma super fã da serpente. E deu tudo certo. A serpente foi extinta. O instrumento, Deus extinguiu. Acabou com o instrumento. Não existe mais a serpente, aquele instrumento. Mas a unção permanece atuando até hoje. O sistema satânico continua atuando até hoje. Inclusive, conforme já trabalhamos aqui no tema, esse tema aqui no canal, através das igrejas. As pessoas estão adorando o diabo dentro das igrejas e não sabem. Já tratamos disso aqui. E quem é que trouxe essa visão para nós? A mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Sem a mensagem, nós nunca teríamos esse conhecimento. E aí obviamente, tem aqueles que não creem na mensagem, ou que diziam que cria, e hoje não crê mais. Aí, gente, nunca creu. Essa que é a verdade. E isso é natural. É natural, não estamos aqui para atacar essas pessoas que não creem, né? E que criam e que não creem mais, que dizem que não creem mais. Não é, o objetivo não é esse. O objetivo é cuidarmos nós mesmos de não ficarmos nem aquém e nem, ou seja, nem a direita, nem a esquerda, nem o extremismo da direita, nem o extremismo da esquerda, mas ficarmos no centro, porque Cristo está no centro. Por isso que nós trouxemos o tema hoje, fique no meio da estrada. Essa falta de definição, essa falta de compreensão, a falta de discernimento das pessoas, de compreender as cartas do apóstolo Paulo, de compreender não só as cartas do apóstolo Paulo, mas a Bíblia, né? De fazer essa leitura superficial e de seguir as religiões, as determinadas religiões, é o que tem feito, né, com que haja as dissensões, as invejas, as porfias, as disputas, os rachas na igreja, as divisões, o minar da liderança, né? Nasce uma liderança dentro de um grupo e de repente essa liderança começa a minar a liderança do grupo e aí sai um novo grupo daqui, um novo grupo dali, sob uma liderança que muitas das vezes nasceu dentro daquela própria igreja, daquele próprio grupo, enfim. E isso tudo é o quê? É a manifestação do inimigo, tentando destruir todas as coisas, né? Então nós estamos em tempos disso. Estamos em tempos de divisão, estamos em tempos de porfias, de disputas, de inveja, estamos em tempos de escândalos.
É tempo disso acontecer. E quem é que vai ficar firmado na palavra? Aquele que está posicionado em Cristo. Aqui, posicionar-se em Cristo hoje é obrigatório para quem sempre foi, como começamos a dizer, mas hoje, principalmente, é muito mais importante, muito mais necessário para aquele que quer permanecer em Cristo através da sua palavra. Então, aqui no capítulo 4, né, da carta do apóstolo Paulo, no versículo 13, ele diz assim, falando do quinto plano de Efésios, já lemos aqui inclusive, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, ele falando a respeito do quíntuplo de Efésios, e depois por que é necessário o quíntuplo de Efésios. Aí veja, para que não sejamos mais meninos inconstantes, temos que ter maturidade espiritual, parar com a imaturidade, com a porfia, com a disputa, com a divisão baseada em questões, sabe, ínfimas, pequenas. Um pequeno desentendimento já causa o tamanho de um problema. Não, nós precisamos aprender, irmãos, a nos equilibrar, a resolver nossas questõezinhas pessoais. Iniciamos essa série falando disso. Há muitas disputas, muitas divisões, muitos irmãos, irmãs virando a cara um com o outro, e, sabe, entram em disputas, em questõezinhas. Nós temos que crescer, tanto no sentido natural quanto no sentido espiritual, sabe? Resolver melhor as nossas questões, nossas coisas do passado, nossos traumas, nossas coisinhas, nossos mal resolvidos entre irmãos. Precisamos resolver isso. Parar com coisinhas, sabe? Intriguinhas entre irmãos. Isso de uma forma geral, não estamos vivendo isso, graças a Deus não temos problema com esse tipo de coisa, a gente não tem problema com isso, mas sabe, são coisas que a gente vai observando, que vão acontecendo e que isso implica na nossa vida espiritual, porque as pessoas ficam intrigando umas com as outras ao invés de focar em Cristo, sabe? Então precisamos parar de ser meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Parece uma doutrina aqui, corre para lá, parece outra lá, corre para cá. Sabe? E pelo engano dos homens, que com astúcia me enganam fraudulosamente. Então nós precisamos tomar muito cuidado, é tempo de posicionar-se corretamente. E às vezes eu entendi que eu preciso me posicionar, e eu me posiciono. E aí o meu irmão, a minha irmã ainda não entendeu. O que eu posso fazer é ajudá-lo, inspirá-lo, contribuir para que ele enxergue que ele precisa se posicionar. Se ele não quer se posicionar, devemos nós nos posicionarmos e orar para aquele que ainda não se posicionou, para aquele que ainda não viu, para aquele que ainda continua confiando no sistema. Não podemos atacá-lo, mas nós devemos orar em favor dele. Posicionarmos corretamente, firmar posicionado e orar, incentivar, orar. Vai chegar um tempo que que ela vai enxergar, se ele tiver que se posicionar, se ele foi chamado para essa posição em Cristo. Mas não podemos ficar sendo meninos inconstantes, sabe, levados para vento de doutrina. E digo isto, versículo 17, e testifico no Senhor para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. É do gentio, nós falamos a respeito disso aqui, de comportamento de líder gentio. Se você perdeu esse assunto, né? Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Ignorância, não no sentido de ser irmão ignorante. Falei bom dia para não responder o irmão ignorante. A gente usa às vezes esse termo, né? Não contra irmãos, a gente fala às vezes de outros, né? Mas por outras questões, que irmão ignorante, que irmã ignorante, que vizinho ignorante. Não é nesse sentido. É ignorante no sentido de falta de conhecimento.
Quando a pessoa não tem conhecimento, ela ignora, porque ela não tem conhecimento. É essa ignorância que o apóstolo Paulo está dizendo, entenebrecidos, enroscado, emaranhado nessa ignorância e na dureza do seu coração. A pessoa fica tão ignorante da verdade que ele cria uma dureza de coração, a palavra não entra mais no seu ouvido. Deus nos liberte disso, Deus nos proteja disso. E agora aqui no parágrafo 70 do sermão A Posição de um Crente em Cristo, veja, o tempo está correndo e eu tenho aqui um pouquinho mais para mostrar para vocês. Desculpe-me, só ensinaram por um pouquinho, apenas de uma maneira, à luz da palavra, só um minuto antes de nos encerrarmos. Vocês veem o que eu quero dizer, amigos? Presta atenção. Nós somos pessoas cheias de evangelho. Eu creio no credo da cruz, mas o que é nós? Nós olharíamos melhor. A igreja do evangelho completo está dividida agora mesmo em duas. Estava citando aqui um grupo que tinha como tema, um nome, naqueles dias que ele estava pregando ali, uma igreja que tinha o nome da igreja do evangelho completo. E ele disse, ela está dividida em duas. Dissensões entre os irmãos e coisas e tal, criou essa divisão. Uma delas está se pondo fria, formal, indiferente, e é uma linha perigosa. Por isso, irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado com o nosso espiritual. Às vezes, por não concordarmos com determinadas coisas, nós vamos nos tornando indiferentes. Está fazendo mal e nós não nos posicionamos, nós vamos tornando indiferente. Não nos posicionamos em Cristo e vamos perdendo a nossa fé de uma maneira que nós não, devagarzinho nós vamos perdendo a nossa fé, nós vamos nos tornando crente morno, isso é perigoso. A mensagem nos diz, é uma linha perigosa. A outra está ganhando um grupo de todos os tipos místicos. Aqui, coisas altas que nem mesmo são bíblicas. Isso está acontecendo em todas as religiões. Aquele grupo que vai de qualquer jeito, não se cuida mais nada, anda como nécio, como a carta do apóstolo Paulo nos orienta a andarmos como sábios, não como nécios, não como os do mundo, mas a igreja vai tomando uma proporção que vai levando de qualquer jeito, vai ficando relaxado, levando de qualquer jeito. Já o outro lado vai ficando tão espírito religioso que vai se baseando somente em dons, em manifestação de dons, e vai se descuidando do principal. Vai cuidando daquilo que é aparente, vai se descuidando do principal, que é o fruto. E os frutos do Espírito vão ficando em segundo plano. Não vamos entrar a respeito disso, porque já tratamos aqui. E esse sermão, ele deixa muito claro o que é dons do Espírito e frutos do Espírito. Por isso que nós estamos deixando esse sermão aqui, para você se aproveitar dele por todo. Nós ficaríamos meses a fio aqui, pegando cada partezinha desse sermão e destrinchando ele para que ele pudesse ser melhor conhecido, compreendido. Mas você pode fazer isso. Você pode preparar o seu prato, pegar esse sermão, orar e pedir a Deus, se esforçar para poder compreender. Aí você vai começar a criar fé autônoma e vai começar a se posicionar corretamente em Cristo. Então veja, observe, fique bem no meio da estrada, irmão, irmã. Tá surgindo aí uma linha daqui, uma linha dali. O que eu tenho que fazer? Fica no meio da estrada. Posicione-se. Você não tem que ficar respondendo. Eu tô sabendo que aquele está criticando a mensagem. Eu vou lá e vou abater ele agora. Agora eu vou lá e vou brigar com aquele que está atacando a mensagem. Eles nunca compreenderam a mensagem, nunca tiveram luz para compreender a mensagem. Perde tempo com isso não. Segue em frente. Mas tem lá o meu irmão e ele não se desgrudou do sistema, ele está lá no sistema ainda, é aquele sistema e aquilo vai acabar com a fé dele. O máximo que você pode fazer é procurar conversar
apresentar a sua visão de posicionar-se em Cristo, de firmar na palavra, de buscar firmar em Cristo e não em sistema, e não em igreja, e não em pastor, e não em dom, e as coisas. Mas dependendo como a pessoa agir, dependendo como a pessoa reagir, volta para o meio da estrada, posicione-se você no meio da estrada e segue. Cuidar de eleito é assunto de Deus, não é assunto de outro eleito. Nós precisamos entender isso. Às vezes a gente quer arrancar o irmão, a irmã, e nós puxarmos ele para o meio da estrada. Se ainda não é tempo, ele não vai vir. Ou ele vai acontecer, é duro dizer isso, mas às vezes vai acontecer igual a mulher de Ló. Você puxa, pois ela fica olhando para trás e aí vira estátua de sal. Então não cabe ao eleito arrastar o outro eleito. Você pode procurar inspirar, mas o seu maior trabalho é orar por ele. Então você quer se posicionar em Cristo, e à medida que você vai se posicionando em Cristo, você vai ver naturalmente, por isso que estamos trazendo esse conteúdo aqui. Quando você começa a se posicionar em Cristo, você começa a ver aqueles que não estão posicionados. E aí você vai desejar trazê-los para o posicionamento. Indique para ele. Escuta, por que você não procura um evangelho que te ajuda a posicionar-se em Cristo? Um conteúdo que te ajuda a posicionar-se em Cristo. Isso você pode fazer. E deixa que o Espírito Santo trabalhe com ele, com ela. E aí é o Espírito Santo que tem que abrir os olhos para que ele possa ver. Do contrário, não vai ver. Então fique no meio da estrada. Permaneça no mesmo evangelho, trazendo toda a santidade do Senhor Jesus Cristo, chamando de ambos os lados. Chamando, não atacando, não brigando. Não adianta, não excluindo. Mas não entre de um lado e nem de outro. Não entra em porfia, não entra em briga, não entra em discussão, não entra em questões, não perde a amizade, não exclua, não ataca. Não, isso não vai ajudar nem você e nem a outra pessoa. Fique no meio da estrada. Ore pelo irmão, pela irmã que ainda não enxergou como posicionar-se corretamente. Não ataque. Não crie situações de conflito. Seja pacífico. Na próxima semana, nós vamos tratar do tema companheirismo verdadeiro. Nós vamos falar a respeito disso. Qual é o companheirismo verdadeiro? Fique conosco. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva para que a semana que vem, ou próxima da semana que vem, você seja notificado da liberação desse conteúdo. Qual é, ou esse é o companheirismo verdadeiro? Nós vamos tratar disso na próxima semana, dentro dessa série, Como Posicionar-se em Cristo. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Pedimos as tuas bênçãos, a tua graça, a misericórdia sobre cada um dos teus filhos, especial sobre esses que vêm acompanhando esta série. Que eles sejam abençoados, guardados por ti, protegidos, e que toda a enfermidade seja cessada, que haja fé, cura, libertação, atendimento de cada necessidade no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração, e nós nos falamos aqui na semana que vem, tratando a respeito de esse é o companheirismo correto. Nós vamos falar a respeito disso e esperamos você aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Inscrevendo-se, você terá a oportunidade de ser notificada de toda nova postagem que nós fazemos aqui nesse canal. E em especial desta série que estamos caminhando e já para a finalização. Desejamos vê-lo aqui na próxima semana para juntos nós aprendermos mais a respeito da palavra de Deus e aprender mais a respeito do posicionar-se corretamente em Cristo. Aquele que está posicionado em Cristo pode cair 1000 de um lado, 10.000 de outro, de deparar com qualquer tipo de coisa que possa vir, que poderia abalar a sua fé,
certamente não vai ter a sua fé abalada. Então, nos falamos na próxima semana, aqui nesse mesmo canal. Deus te abençoe, Deus te guarde.